Olá, que bom estar com cada um de vocês, ouvintes da Rádio Justiça, em mais uma edição do Painel de Notícias. Hoje o nosso assunto principal é a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Federal. O TRF da Primeira Região decide pela não aplicação do princípio da bagatela no caso em que havia habitualidade na prática do crime. Defensor Público fala sobre proposta de súmula vinculante, que trata da compatibilidade do princípio da insignificância com o ordenamento jurídico brasileiro. E fique por dentro de mais decisões da Justiça Federal da Primeira Região. É a partir de agora. O princípio da insignificância ou bagatela é um dos princípios do direito penal. Graças a ele, a depender da natureza do fato, os prejuízos causados podem ser considerados ínfimos ou insignificantes, livrando o autor da ação penal. Mas nem sempre isso é possível. Confira um caso em que a Justiça não aplicou esse princípio com Renato Rosa. A aplicação do princípio da insignificância exclui ou afasta o próprio tipo penal, ou seja, não considera o ato praticado como crime. Por isso, leva à absolvição do réu, e não à diminuição ou substituição da pena. Mas, para que isso seja possível, é necessário atender a certos requisitos. Ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovação do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, como o furto de algo de baixo valor. Outra hipótese de aplicação do princípio da insignificância ocorre em denúncias contra devedores de débitos fiscais de baixo valor. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região avaliou o recurso de uma comerciante do Amazonas. Ela foi condenada pelo juízo de primeiro grau por vender pela internet eletrônicos comprados sem o recolhimento dos devidos impostos e fornecendo informações falsas nas notas fiscais, de que os produtos teriam origem nacional. O relator, juiz federal convocado Marlon Souza, ao analisar o processo, destacou que, apesar de ser possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes cujo valor sonegado seja inferior a R$20 mil, como no caso em questão, há um impedimento. A ré é reincidente. Além da situação dos autos, a apelante responde também a outras 5 representações fiscais, instauradas pela Receita Federal do Brasil, pela mesma prática delitiva, impossibilitando assim a aplicação da mencionada causa excludente da tipicidade. Sendo assim, o relator concluiu não ser possível aplicar o princípio da bagatela, já que a sonegação de impostos é uma conduta habitual da ré. Para aprofundar o tema, conversamos com o Defensor Público Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira. Ele fala sobre a proposta da Defensoria Pública da União de súmula vinculante apresentada ao Supremo Tribunal Federal para que haja uma interpretação mais pacífica sobre a aplicação do princípio da insignificância no Poder Judiciário. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Quais as demandas mais comuns envolvendo o princípio da insignificância recebidas pela Defensoria Pública da União? A Defensoria Pública da União recebe vários tipos de processo que tratam sobre a insignificância. Claro, os mais comuns e em maior quantidade, os furtos, mas também há insignificância relacionada a crimes ambientais, por exemplo, o caso do pequeno pescador, que às vezes pesca no período de defesa, ou seja, no período em que é proibida a pesca. Há também o caso do famoso sacoleiro ou sacoleira, que é aquela pessoa que busca produtos no exterior para vender nos chamados camelódromos do Brasil. São todos casos em que a Defensoria alega que aquela conduta não é capaz de ofender o bem jurídico, não é capaz de causar um grande mal na sociedade e, portanto, não deve ser punida a conduta com a imposição de uma condenação penal. Quais podem ser as consequências da não aplicação do princípio da insignificância em situações em que os critérios são atendidos? A recusa absoluta da aplicação do princípio da insignificância, mesmo em caso de, por exemplo, furto por uma mulher de um produto de higiene íntima, como um absorvente ou um sabonete, ele muitas vezes tem como consequência o encarceramento e aprisionamento de pessoas extremamente humildes e com condutas absolutamente relevantes. Uma situação que denota muito mais uma carência, uma
falta de perspectiva em termos de vida social, de problema social verdadeiramente, do que uma intenção de praticar crime. Eu costumo dizer sempre que ninguém furta certas coisas como um produto perecível ou um produto de higiene para ganhar dinheiro fácil. Defensor, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a proposta de súmula vinculante 144 da Defensoria Pública da União. A súmula vinculante apresentada pela DPU, ela tem como objetivo confirmar, tornar vinculante um entendimento que há muito já prevalece no STF, no sentido de que o princípio da insignificância, a bagatela, o princípio da insignificância, é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda existem, no Brasil, tribunais muito relutantes em aplicar o princípio da insignificância. A súmula vinculante, é importante dizer, ela diz tão somente da compatibilidade do princípio da bagatela com o ordenamento jurídico. Ela não obriga a aplicação em situação nenhuma, ela não impõe a aplicação. Não se busca a obrigatoriedade da insignificância em todos os casos, mas que se avalie, naquele caso específico, se ela é cabível. O que muitas vezes acontece, e alguns dos exemplos que já enfrentei, em que atuei na minha vida profissional, mostram que havia uma relutância absoluta, sem qualquer critério, na aplicação da insignificância. A primeira turma do TRF1 decidiu que um segurado da Previdência Social que sofre de psicose orgânica em decorrência de ter sido baleado no crânio tem direito imprescritível ao auxílio-doença, convertido em aposentadoria. Detalhes com Ana Paula Souza. No recurso, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alegou que ele teria perdido o direito ao benefício, pois se passaram mais de 10 anos entre o requerimento administrativo do auxílio-doença e a data da ação judicial. Entretanto, o relator do processo, desembargador federal Gustavo Soares Amorim, avaliou que a prescrição não atinge os incapazes, que não têm discernimento para os atos da vida civil, como definidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com o magistrado, ficou claro na perícia que o autor está incapacitado total e permanentemente para o trabalho, devendo ser mantida a sentença que determinou a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, deve indenizar uma seguradora por valores pagos a um segurado que foi vítima de acidente de trânsito. A decisão é da 5ª turma do TRF da Primeira Região e Madeleine Machado dá mais informações. A empresa de seguros entrou com pedido de reparação por danos materiais porque teve que indenizar um segurado que bateu o carro contra um boi na faixa de rolamento por ausência de barreira de proteção para salvaguardar motoristas e animais. O juiz de primeira instância negou o pedido. A seguradora recorreu ao TRF1, alegando que o acidente foi resultado da omissão do DENIT, que não cumpriu suas atribuições legais. O relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que o DENIT deve sim ressarcir os danos materiais à seguradora, uma vez que cabe ao departamento zelar pela segurança e integridade física de quem trafega nas rodovias federais. Para o magistrado, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, a quem cabe adotar medidas para assegurar esses direitos e fixou o valor da indenização por danos materiais em R$ 39.950. O voto do relator foi acompanhado pela 5ª turma. Eu sou Adriana Dutra e esse foi o Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de Ana Paula Souza, Renato Rosa e Madeleine Machado. Operação de áudio, Lucas Lima. Coordenação geral, Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma ótima semana e a gente se encontra de novo na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!